No instante em que o sol poente tingiu o Parque Eduardo VII de um laranja flamejante, João sentiu um arrepio percorrer sua espinha, como se o destino tivesse finalmente decidido cobrar uma dívida antiga. Ele parou abruptamente no caminho de cascalho, o coração martelando contra as costelas, ao avistar um jovem de uns 20 e poucos anos sentado num banco, com um olhar perdido que ecoava o de um fantasma de sua juventude. Miguel, murmurou ele, a voz rouca de incredulidade, enquanto o rapaz erguia os olhos, e naquele exato segundo, o mundo inteiro pareceu rachar ao meio, revelando segredos que nem o próprio João imaginava carregar. João havia passado os últimos 20 anos fugindo de si mesmo, de uma Lisboa que outrora o abraçara com braços de azulejos coloridos e fados melancólicos, mas que agora parecia uma prisão disfarçada de paraíso. Aos 45, ele era um arquiteto bem-sucedido, com um estúdio modesto no Chiado, onde projetava edifícios que deviam erguer-se como monumentos à resiliência humana. Ironicamente, os seus próprios projetos nunca haviam curado as rachaduras em sua alma. A vida de João era uma tapeçaria tecida com fios de solidão, amores fugidios com homens que prometiam eternidade mas entregavam apenas noites efêmeras, amigos que o apoiavam em silêncio durante as marchas do orgulho, mas que hesitavam em confrontar as sombras de seu passado. Ele era gay, assumido desde os 20, mas o peso de uma perda inominável o impedia de se entregar por completo a qualquer laço. Aquela tarde no parque, no entanto, não era um passeio casual, era uma peregrinação involuntária, guiada por um anúncio vago num jornal local sobre reuniões de famílias fragmentadas, que o atraíra como uma mariposa para a chama. O jovem no banco, Miguel, se os deuses fossem bondosos, usava uma jaqueta de couro desgastada, jeans rasgados nos joelhos e botas que pareciam ter percorrido mais estradas do que as de um mochileiro comum. Seus olhos, castanhos profundos como o vinho do Douro, fixaram-se em João com uma mistura de confusão e reconhecimento instintivo. Desculpe, senhor. Você me conhece? Perguntou ele, a voz baixa, com um sotaque lisboeta puro, mas tingido de uma vulnerabilidade que fez o peito de João se contrair. João sentou-se ao seu lado, as mãos tremendo ao pegar no braço do rapaz, como se temesse que ele se dissolvesse em ar. Eu sou. Eu era o teu pai. Ou pelo menos, assim me disseram, há 20 anos, quando te levaram de mim. As palavras saíram como um confessionário apressado, e Miguel recuou ligeiramente, os olhos arregalados, como se João tivesse invocado um demónio do submundo. A história de João começava num verão escaldante de 2005, quando Lisboa ainda se recuperava dos ecos da Revolução dos Cravos, mas carregava as cicatrizes frescas da homofobia velada que persistia nas ruas estreitas do Bairro Alto. Ele era um jovem arquiteto de 30 anos, apaixonado por um homem chamado Rui, um pintor boêmio cujos quadros capturavam a essência efêmera das noites de fado e vinho. Seu humor era um furacão contido, beijos roubados nos becos atrás do Teatro Nacional, promessas sussurradas sob as estrelas do Mirador da Senhora do Monte, e uma vida compartilhada num apartamento minúsculo no Alfama, onde o cheiro de jasmim se misturava ao de tinta fresca. Mas Rui, com sua alma de artista errante, escondera um segredo, uma gravidez inesperada de uma aventura passageira com uma mulher chamada Ana, uma dançarina de fado que cruzara seu caminho numa noite de excessos. Quando Miguel nasceu, frágil e choroso, Rui fugiu, deixando o bebê aos cuidados de Ana, que, sobrecarregada pela vida nomade, implorou a João para que o adotasse como seu. És o único que me resta, dissera ela, antes de partir para a Espanha, prometendo voltar. João, movido por um amor inabalável por Rui e por uma compaixão que transcendia rótulos, aceitou. Miguel tornou-se seu filho, um raio de sol num mundo que ainda via relações como a dele com Rui como aberrações. Mas o destino, cruel como um vendaval atlântico, interveio. Ana regressou meses depois, acompanhada de um tio conservador de Braga, que a convenceu de que uma criança não podia ser criada por dois homens pecadores. Num julgamento sumário, impulsionado por preconceitos enraizados na sociedade portuguesa da época, onde o casamento gay era um sonho distante e a adoção por casais do mesmo sexo, uma utopia, Miguel foi arrancado dos braços de João. Ele precisa de uma família normal, decretara o juiz, e quando os murmúrios da rua que João ouvia todas as noites, aqueles invertidos vão corromper a criança. Rui, devastado, afundou-se no álcool e desaparecera para sempre, deixando João com um vazio que nenhum projeto arquitetônico poderia preencher. Desde então, João vivia como um ermita emocional, datando esporadicamente, mas sempre com o coração trancado, temendo que qualquer laço novo pudesse ser despedaçado pela mesma lâmina invisível da intolerância. Agora, 2 décadas depois, ali estava Miguel, vivo e real, num banco do parque que João frequentava para fugir dos fantasmas. Eu fui criado pela minha tia em Coimbra, confessou Miguel, a voz entrecortada, enquanto folhas outonais dançavam ao vento ao seu redor. Ela me disse que os meus pais verdadeiros tinham morrido num acidente. Mas ultimamente, tenho tido sonhos. Com um homem de barba curta, segurando-me no colo enquanto cantava fados baixinho. João sentiu as lágrimas quentes escorrerem pelo rosto, e por um momento, o parque inteiro pareceu silenciar, como se Lisboa inteira prendesse a respiração.
Eles conversaram por horas, sob o sol poente que se transformava em crepúsculo, trocando fragmentos de vidas paralelas, João contando sobre os projetos que homenageavam a liberdade, como o centro comunitário LGBTQ+, que ele projetara no Príncipe Real, Miguel revelando sua própria jornada, como um estudante de História da Arte que descobrira sua atração por homens num colégio católico rígido, lutando contra os ecos de uma educação que o ensinara a odiar a si mesmo. Mas o reencontro não era mero acaso, era o prólogo de uma tempestade. Naquela noite, enquanto caminhavam pelas ruas iluminadas pela luz âmbar dos candeeiros, Miguel mencionou casualmente uma carta antiga que encontrara entre os pertences da tia, recém-falecida. Fala de uma herança. Algo sobre um avô que ninguém menciona, ligado a uma família nobre de Évora. Mas é vago, como se fosse um segredo enterrado. João parou, o estômago revirando-se. Ele nunca soubera de nobreza na linhagem de Rui, o pintor sempre falara de origens humildes no Alentejo. O que quer que fosse essa herança, prometia desenterrar não só o passado de Miguel, mas os esqueletos que João pensara sepultados para sempre. Enquanto se despediam à porta do apartamento de João, com o abraço hesitante que carregava o peso de anos perdidos, nenhum dos dois imaginava que essa descoberta os lançaria num vórtice de intrigas familiares, amores proibidos e confrontos com uma sociedade que, apesar dos avanços, ainda guardava presas afiadas para os que desafiavam as normas. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções contidas e descobertas graduais. João convidou Miguel para jantar no seu apartamento, um espaço minimalista com vistas para o castelo de São Jorge, onde paredes brancas exibiam esboços de Rui, os únicos vestígios que ele permitira sobreviver. Miguel chegou pontualmente, carregando uma garrafa de vinho verde e um ar de curiosidade cautelosa. Eu pesquisei um pouco, admitiu ele, enquanto se sentavam à mesa de madeira de sobreiro, sob a luz suave de uma lâmpada de azulejos. A carta menciona um conde de Évora, do século XIX, que supostamente teve um filho legítimo. E que esse filho era, bem, como nós. A palavra nós pairou no ar como uma ponte frágil, unindo pai e filho num território inexplorado. João engoliu em seco, servindo o vinho com mãos que ainda tremiam da emoção do reencontro. Rui nunca falou de família. Ele era um espírito livre, mas carregava pesos que eu nunca desenterrei. Enquanto comiam bacalhau à Brás, uma receita que João aprendera com a mãe, uma viúva devota de Fátima que, apesar de suas preces contra o pecado, o amar incondicionalmente, Miguel abriu-se como uma flor ao sol. Ele contara como, aos 16, confessara sua homossexualidade à tia, uma mulher austera que respondera com silêncio e, dias depois, com uma Bíblia aberta na página do Levítico. Eu fugi para Lisboa há 2 anos, trabalhando como guia turístico no Bairro Alto. É libertador, mas solitário. Tive um namorado, o Pedro, mas ele não aguentou os olhares, as piadas sussurradas nos cafés. João ouviu, o coração apertado por um eco de sua própria juventude, quando casais como ele e Rui eram alvos de olhares enviesados nas esplanadas do Rossio. A sociedade mudou, Miguel. Temos direitos agora, casamento, adoção. Mas as feridas profundas, elas sangram devagar. A conversa fluiu para o passado de João, uma narrativa tecida com fios de dor e triunfo. Ele descreveu a noite em que Rui o deixara, o pintor cambaleando pela escadaria íngreme do Alfama, gritando desculpas que o vento levava para o Tejo. Eu criei-te sozinho por aqueles meses, Miguel. Cantava-te, Grândola Vila Morena, para te acalmar, sonhando com um futuro onde poderíamos ser uma família sem medos. Lágrimas brotaram nos olhos de Miguel, e ele estendeu a mão, tocando a de João, um gesto simples que selava um pacto silencioso de cura mútua. Mas o idílio foi interrompido por uma batida na porta. Era Carlos, o atual interesse romântico de João, um professor de literatura de 40 anos, com olhos verdes penetrantes e uma paciência infinita para as barreiras emocionais do arquiteto. Carlos entrara na vida de João 6 meses antes, num café literário no Chiado, onde discutiam Saramago e as metáforas da invisibilidade que era na literatura portuguesa. Seu relacionamento era um bálsamo cauteloso, passeios pelo Jardim da Estrela, noites de conversas profundas sobre Pessoa e sua heteronímia como espelho de identidades fragmentadas. Carlos parou na soleira, os olhos passando de João para Miguel com uma mistura de surpresa e cautela. Eu vim trazer o livro que prometi, disse ele, estendendo um volume de Memorial do Convento, mas sua voz traiu a intuição afiada de quem ler entre linhas de silêncios. Apresentações foram feitas, meu filho, Miguel, e Carlos, com a graça de um acadêmico, integrou-se à mesa, transformando o jantar num trio improvável de confissões. Herança secreta, hein? Soa como um romance de Eça de Queiroz, cheio de hipocrisias aristocráticas, brincou ele, aliviando a tensão. Mas sob o humor, João sentiu uma pontada de ciúme irracional, não de Miguel, mas da facilidade com que Carlos navegava esses territórios emocionais, algo que ele ainda lutava para conquistar. Naquela noite, após Carlos partir com um beijo leve na testa de João, um gesto que Miguel observou com um sorriso compreensivo,
pai e filho vasculharam a carta antiga. Escrita em caligrafia tremula, datada de 1980, ela narrava a linhagem de um conde chamado Afonso de Évora, um nobre do século XIX que, contra as convenções da corte lisboeta, mantivera um amor secreto com um jovem escudeiro, gerando rumores que ecoavam até os dias de Salazar. O filho legítimo desse romance proibido, um artista errante, era o bisavô de Rui, e, portanto, de Miguel. Isso significa que eu sou herdeiro de uma fortuna? Ou de um escândalo? Perguntou Miguel, os olhos brilhando com uma mistura de empolgação e pavor. João, folheando páginas amareladas, sentiu o chão tremer. Essa herança não era só ouro ou terras, era um testamento vivo de amor que era na história portuguesa, um espelho que forçava ambos a confrontarem seus próprios legados de rejeição. Mas segredos como esse não ficam enterrados por muito tempo. Na manhã seguinte, enquanto João esboçava num café do cais do Sodré, um homem de terno cinza aproximou-se da mesa, o rosto marcado por rugas de quem carregava o peso de tradições obsoletas. Senhor João. Meu nome é Duarte, advogado da família de Évora. Ouvimos rumores de um reencontro. E de uma carta que não devia ter saído de circulação. O tom era cortês, mas carregado de ameaça velada, como o sussurro de um fado trágico. João gelou, percebendo que o passado não era uma ruína inofensiva, mas uma fortaleza ainda guardada por sentinelas do preconceito. Miguel, que chegara momentos antes com cafés, ouviu tudo, e seu rosto endureceu numa determinação feroz. Essa herança é minha por direito. Isso inclui verdades sobre amor que a família escondeu, então vamos exumá-las todas. O confronto com Duarte marcou o início de uma saga que testaria os laços recém-forjados. A família de Évora, remanescente de uma aristocracia alentejana que se orgulhava de vinhedos centenários e palácios em ruínas, via a revelação como uma mancha imperdoável. A bisavó de Miguel, uma condessa viúva chamada Isabel, enviara ao advogado não por ganância, mas por pavor, o testamento do conde Afonso legava não só terras em Évora, mas um diário secreto, repleto de cartas de amor ao escudeiro, provas irrefutáveis de uma homossexualidade que poderia manchar o brasão familiar num Portugal ainda sensível a escândalos. Vocês, modernos, não entendem o custo da descrição, sibilou Duarte, enquanto caminhavam pelo cais, o Tejo lambendo os pilares como uma testemunha muda. A condessa oferece uma soma para silenciar isso. Aceitem, e evitem o ridículo. Miguel, com o fogo da juventude e da identidade recém-assumida, recusou veementemente. Ridículo é esconder quem somos por medo de fofocas de salão. João, mais cauteloso, sentiu o conflito interno rasgar-se. Proteger o filho significava reviver a dor da perda, mas negar a herança era trair o espírito de Rui, que pintara quadros de amantes proibidos nas margens do Guadiana. Carlos, ao saber da proposta, ofereceu conselhos sábios numa caminhada pelo aqueduto das águas livres. Isso é mais que dinheiro, João. É uma chance de reescrever a narrativa, mostrar que o amor que não é anomalia, mas fio condutor da nossa história. Seu apoio, tingido de uma ternura que beirava o romântico, reacendeu em João uma faísca de esperança, mas também ciúmes sutis, ao ver como Miguel e Carlos trocavam olhares cúmplices, unidos pela paixão pela arte e pela luta. A tensão escalou quando Miguel recebeu uma carta anônima, deslizada sob a porta de seu quarto alugado no Bairro Alto. Afaste-se da herança, ou revela ao mundo o pecado do seu pai verdadeiro. O pai verdadeiro, Rui, era o calcanhar de Aquiles, e a ameaça insinuava chantagem com fotos antigas, talvez de noites que João preferia esquecer. Pânico tomou conta dele, ele confrontou Duarte num restaurante discreto no Terreiro do Paço, onde o cheiro de pastéis de nata misturava-se ao sal do mar. Quem enviou isso? A condessa. O advogado negou, mas seus olhos desviaram, traindo mentiras. Miguel, ao descobrir a carta, explodiu num turbilhão de raiva. Eles nos veem como monstros, pai. Como o conde via seu amor, belo, mas perigoso. O apelido, pai, escapou dos lábios dele como uma âncora, ancorando João numa paternidade que ele temera perdida para sempre. Decididos a contra-atacar, pai e filha embarcaram numa viagem a Évora, a cidade branca do Alentejo, onde vinhedos se estendiam como tapetes infinitos sob o sol impiedoso. Carlos insistiu em acompanhá-los, transformando a jornada num trio unido por laços que transcendiam o sangue, amizade, amor nascente e uma busca coletiva por redenção. No trem de Lisboa a Évora, enquanto o paisagem mudava de urbano para rural, Miguel confidenciou a Carlos sobre seu primeiro beijo, roubado num festival de jazz no Hot Club, e como o medo paralisara depois. É como se eu carregasse o fantasma do conde, amando em segredo. Carlos, com sua voz grave de professor, citou Camões: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. João observava-os, o coração inchado de orgulho e uma pontada de melancolia, percebendo que seu papel agora era guiar, não possuir. Chegando a Évora ao anoitecer, o trio instalou-se numa pousada modesta perto da Sé, onde o ar cheirava a alecrim e terra vermelha. A condessa Isabel,
uma senhora de 70 anos com joias pesadas e um vestido de linho que evocava eras passadas, recebeu-os no palácio familiar, um labirinto de arcos moriscos e retratos ancestrais que pareciam julgar os visitantes. Vocês vêm por ouro, não é? Disse ela, a voz trêmula mas firme, servindo chá de ervas num salão iluminado por candelabros. Miguel, com a carta na mão, rebateu, viemos pela verdade, avó. O diário do conde, ele pertence à história, não a um cofre. A palavra avó a desarmou momentaneamente, e lágrimas brotaram, revelando não ódio, mas medo enraizado numa juventude marcada pela ditadura, onde a homossexualidade era crime. O clímax veio na biblioteca do palácio, um santuário de livros empoeirados e mapas antigos. Enquanto vasculhavam por pistas, uma prateleira rangeu, revelando um compartimento escondido, o diário do conde, encadernado em couro rachado, com páginas que narravam um amor tão vívido quanto o de João e Rui. Meu querido Mateus, sob as estrelas de Évora, juro que nosso laço é mais eterno que estas pedras, lia-se numa entrada, datada de 1847. Mas entre as confissões românticas, uma revelação chocante, o conde não era apenas amante, ele financiara uma rede secreta de artistas que era no Alentejo, legando-lhes terras que, ao longo dos séculos, haviam sido usurpadas pela família conservadora. A herança de Miguel não era mera fortuna, era a propriedade de um legado cultural, incluindo uma galeria perdida de pinturas de Rui, o bisneto do escudeiro. A descoberta provocou um confronto furioso. O filho da condessa, um primo distante de Miguel chamado Vasco, um homem de negócios rígido, casado com uma socialite que sussurrava contra aberrações modernas, irrompeu na biblioteca, acusando-os de profanação. Vocês vão destruir tudo. Essa sujeira familiar não pode ver a luz. Seus gritos ecoaram pelos corredores, atraindo criados que murmuravam em alentejano, revivendo preconceitos que João pensara extintos. Miguel, tremendo de fúria, rebateu, sujeira. É o sangue que corre em nós todos. Você nega o conde porque ele te assusta, um homem que amou como eu amo, como meu pai amou. João interveio, a voz firme pela primeira vez em anos, chega de silêncios, Vasco. Essa herança é de cura, não de vergonha. A briga escalou para ameaças legais, com Vasco jurando contestar a reivindicação no Tribunal de Évora. Carlos, o pacificador, sugeriu uma trégua, expor o diário no museu local, transformando o escândalo em celebração. A condessa, tocada pela vulnerabilidade de Miguel, que, em lágrimas, confessou sua luta contra a depressão causada pela rejeição familiar, hesitou. Eu vivi com medo, meu neto. Meu marido. Ele sabia do conde e me baniu por questionar. Num gesto de redenção, ela entregou as chaves da galeria secreta, um anexo subterrâneo onde pinturas de Rui repousavam, intocadas, retratando cenas de amor que era no Alentejo colonial. De volta a Lisboa, o trio carregava não só artefatos, mas uma transformação interna. João e Carlos, fortalecidos pela jornada, confessaram seu amor num terraço do Bairro Alto, sob fogos de artifício do São João, prometendo um futuro sem barreiras. Miguel, inspirado, iniciou um blog sobre histórias LGBTQ+ portuguesas ocultas, começando pelo Diário do Conde. Mas o conflito não terminara. Vasco, movido por ganância e ódio internalizado, processou-os, alegando falsificação. O julgamento, num tribunal abafado do Palácio da Justiça, tornou-se um circo midiático. Repórteres do Público e do Diário de Notícias cobriam o escândalo nobre, com ativistas do ILGA Portugal marchando em solidariedade. Durante as audiências, testemunhas surgiram como fantasmas, uma prima idosa que confirmou o diário, um historiador que traçou a rede de artistas do Conde até movimentos modernos. Miguel testemunhou com coragem, descrevendo sua jornada de autoaceitação. Eu era o filho perdido, mas encontrei-me nessa herança, não em ouro, mas em amor que sobreviveu séculos. João, ao lado, sentiu orgulho avassalador, enquanto Carlos apertava sua mão sob a mesa, um lembrete de que laços escolhidos eram os mais fortes. Vasco, confrontado com evidências irrefutáveis, desmoronou no banco das testemunhas, admitindo seu próprio segredo, um caso com um sócio-homem, sufocado por expectativas familiares. Eu odiava neles o que temia em mim, soluçou ele, num momento de catarse que silenciou o tribunal. O juiz, uma mulher de olhar penetrante que citou a Constituição Portuguesa de 1976, todos são iguais perante a lei, sem distinção de orientação sexual, falou a favor de Miguel, ordenando a restituição da herança e a doação da galeria para um museu que era em Lisboa. A vitória foi agridoce, a condessa, abalada, faleceu semanas depois, deixando uma carta de perdão a Miguel. Herda não só as pedras, mas o coração do conde. Anos passaram, e o parque onde tudo começara tornou-se palco de uma exposição anual, Amores Esquecidos de Évora. João, agora casado com Carlos numa cerimônia simples no cartório do Chiado, assistia Miguel, um curador renomado, guiar visitantes pelas pinturas de Rui. O filho perdido havia encontrado não só um pai, mas um legado de resiliência.
E sob o sol de Lisboa, pai e filho caminhavam de mãos dadas, provando que o amor, como o Tejo, fluía eterno, superando toda a escuridão. A exposição no Parque Eduardo VII pulsava com vida naquela tarde de primavera, com bandeiras arco-íris tremulando ao vento suave que carregava o perfume de jacarandás em flor. João observava de longe, encostado a uma árvore centenária, o coração ainda acelerado pela multidão que se aglomerava em torno das telas restauradas de Rui. Cada pincelada, um beijo roubado à luz da lua alentejana, um abraço sob as videiras de Évora, era um testemunho vivo, um grito silencioso contra os séculos de negação. Carlos aproximou-se por trás, envolvendo-o num abraço que cheirava a loção de sândalo e páginas antigas. Olha para ele, amor. O nosso Miguel. Ele transformou dor em luz. João virou-se, beijando-o suavemente, sentindo a gratidão por esse homem que entrara em sua vida como um farol na neblina. Miguel, no centro do pavilhão temporário, gesticulava animadamente para um grupo de estudantes, sua voz ecoando com paixão. Vejam aqui, o Conde Afonso não era só um nobre, era um patrono de almas livres. Suas cartas revelam um Portugal oculto, onde o amor entre homens florescia nas sombras dos palácios, influenciando até os poetas de Sá de Miranda. Os jovens assentiam, olhos brilhantes, e João sorriu, recordando o rapaz assustado no banco do parque, agora um farol para outros. A herança secreta havia-se tornado pública, mas não sem custo. Após o julgamento, Vasco exilara-se em Espanha, cortando laços, enquanto a família dispersa enviava cartas esparsas de arrependimento tardio. Mas nem toda a cura era linear. Naquela noite, após o evento, os três jantaram num tasco no Alfama, onde o fado de uma voz rouca enchia o ar enfumaçado. Miguel, um copo de ginginha na mão, confessou uma vulnerabilidade. Às vezes, ainda sinto o vazio daqueles anos sem ti, pai. Como se parte de mim fosse um esboço inacabado. João estendeu a mão sobre a mesa de azulejos rachados, apertando a dele, eu também, filho. Mas olha o que construímos, não só paredes, mas pontes. Carlos, erguendo o copo, brindou, às heranças que nos refazem. Dias depois, um envelope anónimo chegou ao estúdio de João, fotos granuladas de Rui, jovem e radiante, num ateliê de Évora, com um homem que se assemelhava ao escudeiro do diário. Uma nota adjunta, em caligrafia familiar, o ciclo continua. Encontre-me em Évora, se ousar. Assinada por V. O coração de João parou, Vasco. Ou um fantasma novo. A descoberta reacendeu velhas chamas, seria uma armadilha, ou uma redenção final. Eles partiram ao amanhecer, o trem cortando o Alentejo como uma veia aberta. Miguel, ansioso, folheava o diário do conde, murmurando versos de amor proibido. Carlos, prático, pesquisava linhagens em seu tablet, revelando que Vasco havia retornado, gerindo vinhedos familiares com punho de ferro. Ele pode estar mudado, sugeriu, mas João duvidava, recordando o ódio no tribunal. Em Évora, o palácio estava silencioso, os jardins secos sussurrando segredos ao vento. Vasco esperava na biblioteca, mais magro, olhos assombrados. Eu enviei as fotos. Rui. Ele era meu tio distante, não sabia até ler o diário após a morte da mãe. A confissão veio em golfadas, Vasco descobrira sua própria orientação, sufocada por anos de negação, e as fotos eram um pedido de paz. Eu errei, João. O medo me cegou, medo de ser como o conde, amado mas exilado. O reencontro foi tenso, lágrimas misturando-se a risos amargos enquanto compartilhavam histórias, Vasco admitindo um parceiro secreto em Sevilha, Miguel oferecendo o blog como plataforma para sua voz. João, perdoando devagar, viu ecos de si mesmo no homem quebrado. Herança não é só sangue, é escolha, disse ele, selando a trégua com um abraço. De volta a Lisboa, a vida floresceu. João e Carlos adotaram formalmente Miguel, um gesto simbólico, mas profundo, e juntos lançaram um livro sobre o legado do conde, best-seller que inspirou marchas e debates. No entardecer no parque, pai, filho e companheiro sentaram-se no mesmo banco, o sol tingindo o céu de promessas. Nós sobrevivemos, sussurrou Miguel. E João, com o coração pleno, soube que sim, o amor, secreto ou não, era a verdadeira herança. O sucesso do livro Sombras de Évora, Amores Esquecidos, transformou a vida de João num redemoinho de entrevistas e palestras, de Lisboa a Porto, onde auditórios lotados bebiam suas palavras como vinho do Porto envelhecido. Ele falava não como arquiteto, mas como guardião de memórias, traçando linhas invisíveis entre o século XIX e o presente. O Conde Afonso construiu pontes de afeto em tempos de trevas. Nós, hoje, erguemos monumentos de orgulho. Carlos, ao seu lado em cada evento, adicionava camadas literárias, citando os Maias como uma alegoria de segredos familiares que corroíam almas. Miguel,
o coração pulsante da narrativa, moderava painéis com ativistas, sua presença magnética atraindo jovens que compartilhavam histórias de coming out dolorosos em vilas conservadoras do interior. Mas sob a glória, fissuras emergiam. Uma noite, após uma palestra no Coliseu dos Recreios, João encontrou Miguel no camarim, olhos vermelhos de choro contido. Recebi uma mensagem. De um ex, o Pedro. Ele viu o livro e quer reconectar, mas eu sei que é pena, não amor genuíno. João abraçou-o, sentindo o tremor do filho como um eco de sua própria juventude. Amor verdadeiro não volta por culpa, ele fica por escolha. Carlos, entrando com cafés, ouviu e propôs: vamos a Sintra, meninos. Um fim de semana para recarregar, castelos e névoa para limpar a alma. Sintra, com suas florestas encantadas e palácios de conto de fadas, era o antídoto perfeito. Alugaram uma cabana no sopé da serra, onde o ar úmido cheirava a eucalipto e mistério. Caminhadas pelo Parque da Pena revelaram conversas profundas, Miguel confessando inseguranças sobre relacionamentos, temendo repetir padrões de rejeição familiar, João compartilhando a dor da perda de Rui, como se cada amor novo fosse uma aposta contra o destino. Carlos, o tecelão de palavras, leu trechos de A Cidade e as Serras, de Essa, evocando a busca por autenticidade além das convenções. Numa tarde chuvosa, enquanto a névoa envolvia o Castelo dos Mouros, Miguel tropeçou numa ruína escondida, revelando uma placa corroída. Aqui, em 1920, poetas queer se reuniam, inspirados pelo legado de Évora. Era como se o passado conspirasse para curá-los. Rindo da coincidência, eles juraram continuar desenterrando histórias, fundando uma sociedade dedicada a arquivos LGBTQ+ portugueses. De volta à capital, o equilíbrio foi testado por uma crise pessoal. João, exausto das viagens, discutiu com Carlos sobre o ritmo frenético: quero construir algo tangível, não só palavras ao vento. A briga, rara e afiada, ecoou no apartamento, deixando silêncios pesados. Miguel, mediador nato, convidou-os para um jantar no Time Out Market, onde aromas de bifanas e mariscos derretiam defesas. Vocês são minha família escolhida. Não deixem o cansaço roubar isso. A reconciliação veio com um brinde ao mar, e João percebeu que o amor maduro era como arquitetura, requer manutenção constante. Enquanto isso, a herança de Miguel rendia frutos concretos. As terras em Évora foram convertidas num centro cultural, inaugurado com uma exposição de Rui, atraindo turistas e escolares. Vasco, redimido, colaborou remotamente, enviando documentos que enriqueciam o acervo. Numa visita surpresa, ele apareceu com um parceiro, um arquiteto espanhol chamado Javier, e o quarteto, João, Carlos, Miguel e os novos, passeou pelos vinhedos, colhendo uvas sob o sol dourado, rindo de anedotas compartilhadas. Mas o destino, sempre caprichoso, reservava uma reviravolta. Uma pesquisadora em Oxford contatou Miguel: o diário menciona um codicil perdido, uma doação para uma irmandade secreta de artistas, que pode incluir obras de Bosch ou El Greco, escondidas durante a Inquisição. A pista os levou a um convento abandonado em Tomar, onde, após dias de escavações permitidas, encontraram uma câmara selada. Dentro, não tesouros materiais, mas afrescos desbotados retratando uniões quer santas, um testemunho de que o amor deles ecoava milénios. A descoberta abalou o mundo acadêmico, mas para João, era pessoal. Rui pintara inspirado nesses afrescos, um laço invisível através do tempo. Celebrando em Tomar, com o rio Nabão refletindo estrelas, Miguel encontrou coragem para um novo romance, com um guia local, um historiador de olhos gentis chamado Tomás. Ele me vê inteiro, confidenciou a João, que, emocionado, abençoou o início. Com o tempo, a família expandiu-se: casamentos, adoções simbólicas, uma rede de apoio que se estendia de Lisboa a Évora. João, aposentando-se parcialmente, projetou o Museu Quer no Chiado, um edifício de linhas fluídas que simbolizava fluidez identitária. No entardecer, no telhado do estúdio, com Carlos ao lado e Miguel abaixo guiando visitantes, João sussurrou: nós não fomos encontrados por acaso. Fomos tecidos pelo destino. O museu, Legados de Luz, abriu suas portas num dia de outono luminoso, com o chiado efervescente de bandeiras e balões, o ar carregado de expectativa como antes de um fado icônico. João cortou a fita inaugural, mãos firmes apesar do tremor interno, enquanto flashes de câmaras capturavam o momento. Ao seu lado, Carlos com um sorriso orgulhoso, Miguel com Tomás de mãos dadas, um símbolo vivo de continuidade. Dentro, as paredes de vidro e aço, projetadas por João para evocar transparência, abrigavam não só as pinturas de Rui, mas salas interativas onde visitantes exploravam timelinos de amor quer português, de Gil Vicente a contemporâneos como José Saramago. O sucesso foi avassalador, filas serpenteavam pelas ruas, escolas agendavam visitas, e a imprensa europeia elogiava o renascimento de uma herança silenciada. Mas para João, o verdadeiro triunfo era ver Miguel florescer como curador,
sua paixão transformando exposições em diálogos vivos. Pai, isso é mais que um prédio, é um farol, disse ele numa noite de gala, vestindo um blazer que ecoava o estilo boêmio de Rui. Contudo, o spotlight trouxe sombras. Cartas anônimas começaram a chegar, não de ódio declarado, mas de dúvida sutil. Vocês romantizam o passado, e as vítimas reais da Inquisição. Críticos conservadores no Correio da Manhã questionavam a agenda ativista, revivendo ecos de preconceitos que João pensara sepultados. Numa entrevista na RTP, um debatedor idoso acusou: misturar nobreza com desvios é revisionismo histórico. Miguel, defendendo ao vivo, rebateu com fatos: história não é pureza, é complexidade. O conde amou, sofreu, como nós todos. A pressão testou os laços. Carlos, imerso em um novo livro sobre narrativas que era em Camões, tornou-se distante, páginas virando mais rápido que conversas. João, sentindo o abismo crescer, confrontou-o numa caminhada pelo jardim botânico: estamos construindo impérios externos, mas e nós? Carlos, olhos marejados, admitiu: o medo de perder-te para essa causa me paralisa. A reconciliação veio num banco sombreado, com promessas de datas sem agendas, um piquenique no Monsanto, apenas eles. Miguel enfrentava batalhas próprias. Seu relacionamento com Tomás, inicialmente idílico, rachou sob o peso da fama. Você vive para o museu, eu sou só coadjuvante, acusou Tomás numa discussão acalorada no apartamento de Miguel. A briga culminou numa separação temporária, deixando Miguel devastado, questionando se o legado valia o custo pessoal. João e Carlos o acolheram, transformando o apartamento num refúgio de noites de tabuleiro e vinhos do Alentejo, onde histórias fluíam como bálsamo. Uma pista inesperada surgiu de uma doação anônima ao museu, um baú de Évora contendo cartas de Ana, a mãe biológica de Miguel. Eu parti por medo, mas voltei em espírito. Desculpa, meu menino, e João, perdoa-me por roubar-te o sol. As palavras, datadas de 2010, revelavam que Ana vivera em Madrid, casada mas arrependida, morrendo de um mal silencioso. Miguel, lendo em voz alta, chorou pela mãe fantasma, mas encontrou paz, ela nos uniu, mesmo ausente. Inspirado, ele reconquistou Tomás com um gesto romântico, uma exposição privada dos afrescos de Tomar, sob velas, onde sussurrou: tu és minha herança viva. O reencontro reacendeu faíscas, e o casal planejou uma viagem ao Douro, buscando raízes em vinhedos que simbolizavam paciência e florescimento. Enquanto isso, João recebeu uma comissão ambiciosa: projetar um memorial no Rossio para vítimas de homofobia histórica. Pesquisando, descobriu conexões com o Conde, execuções veladas durante o Estado Novo. O design, um arco de pedra com inscrições em braille de poemas de amor, tornou-se símbolo nacional, inaugurado com uma marcha que encheu Lisboa de cor. Numa reviravolta pessoal, Vasco retornou para uma colaboração, um documentário sobre a Irmandade Secreta, dirigido por Javier. Filmagens em Évora uniram o grupo, curando feridas antigas com risos compartilhados. Eu era o vilão da minha própria história, admitiu Vasco, brindando com o trio. O ano fechou com uma celebração familiar no parque original, piquenique sob o sol de inverno. Miguel anunciou: Tomás e eu adotamos um cachorro, primeiro passo para uma família. João, abraçando-os, sentiu o ciclo completar-se, do reencontro perdido à plenitude encontrada. O memorial no Rossio erguia-se como uma sentinela silenciosa, suas inscrições táteis convidando toques que ecoavam toques proibidos do passado. João caminhava por ali diariamente agora, traçando as letras com os dedos, sentindo o pulso da cidade em cada sulco. O projeto exaurira, mas revigorara. Críticas iniciais de exagero simbólico deram lugar a elogios, com o Papa Francisco, em visita a Fátima, mencionando-o como gesto de reconciliação. Carlos, cujo livro, Versos Velados, explorava esses temas, assinou uma edição limitada para o memorial, dedicando-a a João, ao arquiteto de corações. Miguel e Tomás, de volta do Douro com vinhas na memória, mergulharam num novo capítulo, a expansão do museu para Porto, onde o clima chuvoso e a alma portuense prometiam um contraponto melancólico. Porto guarda seus próprios segredos pense nós tripeiros e seus amores nós cais do Douro, entusiasmava-se Miguel, enquanto Tomás, prático, gerenciava a logística. Mas a empolgação mascarava tensões. Tomás, de família conservadora do Minho, lutava com olhares enviesados em jantares familiares, e quando as lutas de Miguel. João notou a fadiga no filho durante uma visita surpresa a Porto, onde o Atlântico rugia como um fado irado. Não carregues sozinho, Miguel. Nós somos a corrente. A conversa, num café ribeirinho com vistas para as pontes iluminadas, abriu portas. Tomás confessou dúvidas sobre o futuro, temendo que a fama de Miguel os separasse. Eu amo, mas e se eu for só o apoio, não o parceiro? Miguel, vulnerável, prometeu equilíbrio, e o trio, com João como âncora, planejou terapia de casal,
um passo moderno em tradições portuguesas. Em Lisboa, Carlos enfrentou seu próprio vendaval, uma oferta de cátedra em Coimbra, terra de fados e universos antigos. É uma honra, mas significa deixar o chiado, confidenciou a João numa noite de insonia, o Tejo Negro lá embaixo. João, coração apertado, recordou a perda de Rui, não por honra, mas por nós. Escolhe o amor que constrói, não o que separa. Após noites de debate, Carlos declinou, optando por um seminário local, fortalecendo seu compromisso. Uma crise maior surgiu quando o museu sofreu um ataque vandálico, grafites homofóbicos nas paredes da exposição de Rui, com a palavra aberração borrada em tinta vermelha. A notícia explodiu na mídia, com o JN de Porto chamando de retrocesso num Portugal progressista. Miguel, devastado, questionou: vale a pena expor se atrai ódio? João, limpando o escombro pessoalmente, rebateu: o ódio revela as rachaduras, nós as reparamos com luz. Uma campanha crowdfunding, impulsionada por celebridades como a fadista Marisa, restaurou o espaço em semanas, com murais colaborativos de artistas que er. Vasco, tocado pelo incidente, doou peças familiares para a Ala Porto, viajando com Javier para a inauguração. Lá, sob chuva fina que lavava o céu, ele discursou: eu fui parte do silêncio, agora, grito verdade. O gesto selou sua redenção, e o grupo celebrou num porto de vinhos, brindando à resiliência alentejana. Pessoalmente, João e Carlos renovaram votos num retiro em Óbidos, vila medieval de livros e amores literários. Caminhando pelas muralhas, João sussurrou: tu és meu castelo, Carlos, inabalável. O romance, maduro mas ardente, floresceu em promessas sussurradas. Miguel, inspirado pelo vandalismo, lançou um podcast, Vozes Esquecidas, entrevistando sobreviventes de homofobia no interior. O primeiro episódio, com um idoso de Beja contando amores censurados sob Salazar, viralizou, atraindo um ouvinte inesperado, um jovem ativista de Faro, que se tornou mentor de Miguel em direitos digitais. O ano terminou com uma surpresa. Ana deixara não só cartas, mas um testamento póstumo, legando joias de família a Miguel, pingentes de prata com gravuras de dançarinas de fado, símbolos de liberdade. Para dançares tua própria vida, lia-se. Miguel, usando-o no pescoço, sentiu a mãe presente. No ano novo, no terreiro do Paço com fogos estourando, a família unida prometeu mais capítulos, viagens, projetos, amores. João, olhando o céu estrelado, soube que a herança secreta era infinita, um rio de histórias fluindo para o futuro. O podcast de Miguel ganhou tração meteórica, episódios baixados de Trás-os-Montes Algarve, vozes e quando em cozinhas humildes e auditórios universitários. Vozes Esquecidas não era mera crónica, era terapia coletiva, com chamadas de ouvintes compartilhando coming-outs em vilas onde o padre ainda pregava contra o mal moderno. João ouvia no estúdio, orgulhoso, mas preocupado com o esgotamento do filho, noites insones editando áudios, dias cheios de compromissos. Desacelera, Miguel. Herança não é corrida, aconselhava, e quando lições que aprendera com Carlos. Carlos, por sua vez, mergulhava num novo projeto, uma antologia de poesia que era portuguesa, dianteiro de Quentala contemporâneos. Colaboração com Miguel trouxe sinergia, poemas recitados no podcast, enriquecendo narrativas. Mas a dupla dinâmica gerou ciúmes sutis em João: vocês dois, conspirando-se em mim. Brincadeira à parte, era um lembrete de que laços familiares requeriam nutrição constante. Uma reviravolta veio de Faro. O ativista, um jovem chamado Diogo de 25 anos, convidou Miguel para um festival de direitos humanos no Sul Tomás, inseguro com a distância crescente, explodiu: vai, mas lembre que sou eu aqui, não ele. A discussão, no apartamento portuense com vistas para o Douro, terminou em portas batidas. Miguel, ferido, ligou para João à meia-noite: estou perdendo-o, pai. Como tu perdeste Rui. João, voando para Porto ao amanhecer, encontrou o filho no cais, o rio cinzento refletindo turbulências internas. Rui partiu por fraqueza própria, Tomás luta porque ama. Converse, não fuja. Mediado por João, o casal reconciliou-se num jantar de francesinha e introspeção, prometendo comunicação aberta. Diogo revelou-se mentor platônico, ajudando Miguel a navegar o festival, painéis sobre interseccionalidade, onde ele falou do conto como ícone de classe e orientação. O evento culminou numa marcha à beira-mar, com cartazes Amor Sem Fronteiras, e Miguel retornou fortalecido, convidando Diogo para Lisboa como colaborador no podcast. Em casa, Carlos surpreendeu João com uma viagem surpresa à Madeira, ilhas levadas e memórias. Caminhando por trilhas úmidas, cheias de hortênsias, eles reavivaram romance, piqueniques com bolo do caco, noites sob estrelas atlânticas onde Carlos lia poemas originais, dedicados a Meu Arquiteto Eterno. Tu construíste mais que edifícios, construíste-me, murmurou João,
selando o mês com uma renovação informal de votos numa capela isolada. Vasco e Javier anunciaram a adoção, um menino de 7 anos de um orfanato em Évora, batizado Afonso em homenagem ao conde. A notícia uniu o clã numa visita, onde o pequeno correu pelos jardins do palácio, rindo livre. Olha, a herança vive, disse Vasco, olhos úmidos, enquanto Javier capturava momentos em fotos. Mas sombras persistiam. Uma lei proposta no Parlamento, restringindo conteúdos sensíveis em escolas, codinome para censura Kier, ameaçava o museu educativo. Miguel liderou uma petição, coletando 50.000 assinaturas em dias, com João projetando banners e Carlos redigindo manifestos. A campanha, Educa para Amar, inundou as redes, forçando recuo governamental. Vitória pírrica, mas empoderadora. Pessoalmente, Tomás propôs a Miguel durante um piquenique no Gerês, montanhas verdes como esmeraldas. Casa comigo. Vamos tecer nossa própria tapeçaria. Lágrimas de alegria, e o sim ecoou nas cascatas. O casamento, numa quinta alentejana sob oliveiras antigas, foi celebração familiar, João como padrinho, Carlos oficiando leituras poéticas, Vasco e Javier como testemunhas. Fados suaves embalaram danças, e no brinde, Miguel ergueu o copo, às heranças que nos libertam. João, dançando com Carlos sob estrelas, sentiu plenitude, do parque ao altar, uma jornada de perdas transformadas em ganhos. Anos fluíram como o Tejo sereno, carregando a família para horizontes novos. O casamento de Miguel e Tomás gerou raízes. 2 anos depois, adotaram uma menina de Moçambique, batizada Esperança, cujos cachos e risos encheram o apartamento portuense de vida. João, avô improvável, visitava mensalmente, construindo torres de blocos enquanto contava fábulas do conde, um herói que amava além das coroas. O museu expandiu-se para uma rede, filiais em Faro e Coimbra, com programas de bolsas para artistas que do interior. Miguel, agora diretor executivo, equilibrava família e missão, com Tomás como pilar doméstico, cozinhando tripas à moda do Porto para noites de contos. O podcast evoluiu para série documental na RTP, Ecos de Évora, narrando histórias de resiliência, narrada pela voz grave de Miguel. João e Carlos, na meia-idade graciosa, aposentaram-se parcialmente, João lecionando arquitetura na universidade, Carlos publicando sua antologia, que ganhou o Prémio Camões. Viagens tornaram-se rotina, Grécia para ruínas românticas, Brasil para carnavais de cor, mas Lisboa permanecia âncora, o apartamento no Chiado um ninho de memórias. Vasco, transformado, fundou uma fundação com Javier, restaurando vinhedos sustentáveis em Évora, empregando jovens LGBTQ+ do Alentejo. Afonso crescia bilingue, correndo entre parreiras, e visitas familiares viraram tradição anual, com piqueniques onde segredos se dissolviam em risos. Uma reviravolta final veio com a idade. João, aos 60, descobriu uma carta de Rui, escondida num esboço antigo. Se lês isto, perdoa-me. Amo-te ainda, em cada traço. Lágrimas purificadoras, compartilhadas com Carlos, que sussurrou, ele aprovaria nós. Miguel, lendo, abraçou o pai, Rui nós legou arte, nós, legado. No 60º aniversário de João, no Parque do Reencontro, a família reunida, filhos, netos, amores, ergueu um brinde. Fogos distantes iluminavam o Tejo, e João, olhos embaçados, murmurou, do perdido ao encontrado, o amor secretou nossa eternidade. Assim, em Lisboa eterna, a herança pulsava, não em ouro, mas em corações entrelaçados, provando que o destino, caprichoso, tecia tapeçarias de luz.